A Too Go In está de volta. E olha só quem já está hoje como nosso convidado, ao lado de Pompeu Vasconcelos, o nosso amigo, nosso companheiro, Luiz Roberto. Que bacana você ter aceitado o nosso convite, Luiz, para estar hoje batendo um papo aqui com a audiência da Too Go In. Legal, seja bem-vindo. Ô, Gomide, grande abraço para você, pessoal da Too Go In. Que legal, que prazer estar aqui. Alô, Pompeu, com esse cabelo pretinho aí, dá uma saudade, né, Gomide, do nosso tempo de cabelo pretinho. Ô, rapaz, Ai, alegria. Estar tendo esse papo com vocês. Bacana também acompanhar o sucesso que vocês têm feito. Essa referência como algo muito bem executado na internet, que é esse campo que nós sabemos que ele é enorme, que tem muita coisa legal, como é o caso aqui, tem muita coisa ruim também, mas, de qualquer forma, a gente vai aprendendo a conviver com essa nova fase que o mundo desfruta, na verdade, né? Essa transformação, essa mudança de era. Estou aqui à disposição para a gente bater esse papo, para falar um pouco das curiosidades, falar um pouco daquilo que vocês tiverem interesse de saber aqui do pobre do narrador, Gomide. Imagina. Grande narrador, grande amigo do Ceará. O nosso lema é assim, Luiz Roberto, a voz vibrante do esporte. Acho que é isso, viu? É o que melhor define a vibração, o envolvimento, a emoção. Olha, aqui temos fãs, admiradores do trabalho de Luiz Roberto, trabalho espetacular. O que Luiz Roberto tem a ver com o Ceará? A minha relação com Fortaleza e com o estado do Ceará, claro que ela é, primeiro de tudo, pela paixão que eu tenho pelo Nordeste, antes de qualquer coisa, ainda jovenzinho, sempre foi um prazer frequentar o Nordeste, já como profissional, mas a partir do momento que eu conheci a minha mulher, que é fortalezense, cujo cupido, digamos assim, foi minha cunhada, ou minha prima, na verdade, que eu chamo de cunhada, que trabalhava na Confederação Brasileira de Futsal, e no evento de futsal eu conheci a Jaci por conta da Eunice, da Nicinha, e aí a gente passou a namorar, enfim, depois estamos juntos, vivemos juntos, somos casados, e eu tenho até um apartamento no Ceará, estou sempre aí, vocês sabem disso, e Jaci vive no Rio e no Ceará, dividindo as suas atividades. Inclusive, recentemente, ela fez um curso na Unifor, e com isso teve que ficar um pouco mais em Fortaleza, o que eu achei bem bom, porque eu comecei a ir mais frequentemente, aproveitando meu tempo. Então, essa é a relação que me envolve diretamente com o Ceará, além dos grandes amigos que eu tenho na TV Verdes Mares. Você é um deles, não está mais no Grupo Verdes Mares, mas passou por ali com brilhantismo durante um longo período, e você sabe que, entre os amigos que eu tenho lá, tem o Fábio Ambrosio, que é diretor de programação, que é de São Paulo como eu, que trabalhamos juntos em São Paulo, trabalhamos juntos no Rio, e depois que ele foi para a TV Verdes Mares, ficamos muito mais próximos por essa minha relação com o Ceará. Ele casou-se também com uma cearense, então a gente é muito amigo, é amigo do peito, a gente está sempre falando, é uma relação profunda realmente com o Ceará, e eu recebi o título de cidadão cearense, hein? Não é fortalezense, é cearense, da Assembleia Legislativa, do ex-deputado Goni Arruda, que nesse momento não é mais deputado, ele não se candidatou nessa última eleição, mas através de um projeto dele aprovado por unanimidade, eu digo isso com orgulho, porque nem sempre você tem unanimidade nessas horas, né? E tive a honra de receber o título de cidadão cearense, ou seja, eu posso me considerar de Sobral, posso me considerar do Crato, de Jijoca, de Jericoacoara, de Fortaleza, e de outros cantos e rincões maravilhosos do nosso estado do Ceará, né, Gomide? Muito bem. Pompeu. Luiz Roberto. Luiz Roberto, essa voz vibrante, rapaz, como diz o Gomide, mas você emociona, você encanta com esse seu jeito cavalheiro, afável de ser. E eu ontem, avisando para o Luiz Carlos que estaria com você, o nosso LC Moreira, e ele disse, rapaz, mande um abraço para o meu amigo Luiz Roberto, gosto muito dele, ele está sempre por aqui, fotografei muito ele. E aí, Luiz Roberto, essas suas relações com o Ceará, o que mais te agrada aqui, além, logicamente, dos seus laços familiares? Eu falo de lugares, né? Você falou aí de Jericoacoara, de Jijoca, quais são as praias que mais te agradam, que você frequenta quando você vem aqui? E dentro da cidade, né? Quais são os lugares que você indica para os seus amigos quando estão por aqui? Bom, Pompeu, é o seguinte, eu sou embora seja muito urbano,
por conta do que aconteceu na minha vida, né, vivendo em grandes cidades, você vai aprendendo e também descobrindo que a vida urbana nos grandes centros, e Fortaleza hoje é uma metrópole, se você levar em consideração a grande Fortaleza hoje, a gente tem mais habitantes na grande Fortaleza do que na grande Salvador ou na grande Recife. Fortaleza, né, 5 milhões de habitantes. Então é uma metrópole com seus encantos e com seus problemas com todas as outras brasileiras. Então eu tenho esse lado mesmo de ser hoje um cara que sabe viver nas metrópoles, embora de uma forma mais lenta, mais calma do que essa vida maluca, corrida que nós temos, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas no Ceará, especificamente no Ceará, eu tenho esses dois encantamentos, né? Eu sou um apaixonado pelo litoral, digamos, quase deserto do nosso estado, e eu adoro as praias que ficam no sentido de Jericoacoara, ando preocupado com Jericoacoara, porque acho que é preciso ter cuidado na frequência, não pensar só no lucro, porque Jericoacoara é um paraíso e precisa ser preservado, como é Fernando de Noronha. São diferentes, eu sei, né? Não dá para você proibir gente de entrar e criar um catálogo que vai receber um X de pessoas. Mas, nesse momento, o acúmulo está muito grande, então está meio bagunçado ali. Eu tenho sentido alguns amigos que frequentam muito aquele pedaço do estado que têm reclamado dessa hora, anda agitado, tem aparecido mais sujeira do que o normal. É uma crítica construtiva, evidentemente, né? Precisamos ter cuidado com esse paraíso. Mas eu gosto muito dessas praias que a gente vai desfrutando, principalmente nesse sentido, né? Que é a Caraí, a Caraizinha de Amontada, Flecheiras, Taíba, essas praias quase desertas são praias assim que me apaixonam. E eu adoro essas pousadas pé no chão. Então, esse é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Estou falando do ponto de vista do Estado, né? Claro que, por outro lado, eu adoro Canoa Quebrada, embora a Canoa Quebrada também tenha virado uma cidade assim, com uma frequência muito poderosa, principalmente na alta temporada, mas as praias são belíssimas e no caminho você tem praias espetaculares, a partir do Beberibe você tem praias espetaculares. Agora, em relação à cidade de Fortaleza, eu adoro a Praia do Futuro, frequento algumas barracas, principalmente as que eu posso levar meu cachorro, e nós temos 2 ou 3 que aceitam cachorro, né, dog friendly, está na moda agora essas expressões em inglês, né? Eu falo tudo em português, viu, Pompeu? E adoro a barraca do Beach Park, né? Acho que é uma das melhores barracas de praia do Brasil, independentemente do parque, estou falando da barraca mesmo, né? E gosto da vida urbana de Fortaleza. Fortaleza hoje tem seus encantos. Gente, para quem não conhece, nós temos uma exposição de obras de arte na Unifor, da família, nós sabemos que é das maiores do Brasil, é do nível da família Marinho, né? Então, realmente, a família Queiroz presenteia o Ceará com exposição permanente que nos encanta, que nos faz descobrir momentos da cultura brasileira que em poucos lugares desse país você tem. Estou dizendo na área cultural. Do ponto de vista gastronômico, eu sou apaixonado por algumas dos nossos recantos em Fortaleza, né? Não posso até citar nomes aqui, porque não estamos fazendo publicidade, estamos só reconhecendo a boa gastronomia da terra. Então, assim, eu sou na pandemia está difícil, né? Já tem praticamente 1 ano que eu não vou, assim, digamos, para o restaurante à noite, para um jantar com amigos. Tenho frequentado o Caolá num almoço, naquele horário inóspito que tem menos gente, porque eu acho que a melhor receita é você não pegar o corona. Essa é a melhor receita. Ainda mais para quem tem mais de 60, que é o meu caso. Então, né, imagina, pegar véspera da Olimpíada, se está contaminado, você está fora da Olimpíada, por exemplo. É só uma reflexão. Então, eu sou urbano, adoro os shoppings de Fortaleza. Me vacinei em Fortaleza com as 2 doses, inclusive a segunda me vacinei no Shopping Rio Mar, uma organização impecável, com o carinho das pessoas. Mas certamente o maior encantamento que eu acho que o Ceará tem, e que de um modo geral isso se reflete no Nordeste brasileiro, às vezes eu acho estranho tratar o Nordeste assim como região, né? Eu tenho até uma paródia nas redes sociais que essa paródia trata o Sul e o Sudeste como sudestinos, e o povo daqui não... Mas como assim sudestinos? É que nem nordestino, né? Mas eu acho que existe semelhança, diferenças gritantes de forma de viver, de comportamento, a própria fonética do idioma, o próprio vocabulário é muito diferente. Então não adianta você querer achar que o Ceará é igual ao Pernambuco, porque não é. São estados irmãos, mas muito diferentes. Mas existe um encantamento, Pompeu, que é exatamente o jeito de viver da gente do Nordeste, né?
E isso me encanta, isso me aproxima muito da minha raiz, que é uma raiz caipira, que é do interior de São Paulo, né? O Gomide também é do interior de São Paulo, sabe bem o que eu estou dizendo. Temos algumas regiões metropolitanas pelo interior de São Paulo, também com seus problemas, todos das regiões metropolitanas, mas ainda temos o pé sujo, o pé no chão. Na região do Gomide é chão vermelho lá, Gomide? Terra vermelha ou não? É a cidade de Marília, não é bem chão vermelho ali, mas tem regiões que é chão vermelho. É na divisa, Marília é na divisa. É na divisa. Do chão vermelho. Então a gente o chão vermelho é mais considerado o Paraná, não é isso, né? Que é Londrina, Maringá, né? Porque quando você passa daquele pedaço ali da região, Prudente, por exemplo, ou então no sentido da Castelo também, no sentido do Paraná, tem um pedaço ali que você passa o Vale da Ribeira e começa a ficar o chão vermelho, o chão preto, que a gente fala, né? É bem bonito também. Exatamente. O meu amigo Luiz Roberto, nós queremos aqui apresentar umas fotos e queremos que você faça uma viagem pelo mundo, porque você, como profissional da comunicação, trabalhando tanto tempo no esporte, levando emoção para as pessoas, cobriu Copa do Mundo, Fórmula 1, Olimpíada. Então já vamos colocar na tela um pouco dessas fotos e queríamos assim a sua opinião, o seu comentário, o seu registro, essa foto, quem está na foto, quais são as pessoas que estão na foto. Com o maior prazer, com o maior prazer. Lamento não ter conseguido resgatar fotos mais antigas, né? Porque foi meio corrido, digamos assim, mas são fotos mais, digamos, recentes. Essa foto é bem legal, porque o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Canadá talvez seja o grande prêmio mais festivo do calendário. A cidade de Montreal, que é a cidade, na minha opinião, mais festeira do Canadá, né? Embora Toronto talvez seja a cidade... É difícil falar, porque são cidades espetaculares, né? Montreal tem até uma cidade subterrânea por conta do frio. E na época do GP é a época do calor. De vez em quando aparece dar um dia com 10 graus, mas é calor. E aí a gente está com o Reginaldo Leme e com o Luciano Burti num dos, digamos, bares que nós temos uma rua que se chama Rua Saint-Denis, a exemplo de Paris, é uma coincidência de nomes, né? Porque Montreal é uma das cidades onde se fala... Sempre se fala os dois idiomas no Canadá, mas Montreal é uma cidade onde se fala francês, que foi, inclusive, sede dos Jogos Olímpicos de 1976. E aí a gente vai para a FanFest, digamos, da Fórmula 1, que é uma rua inteira decorada com carros de Fórmula 1, e a gente parava sempre nesse, digamos, bar, lá no fim, você vê que ainda está de dia, porque escurece super tarde, para fazer a refeição. E ainda bem que no caso dessa foto estamos só na água mineral e no refrigerante. E está aí o Luciano Burti, que é ex-piloto de Fórmula 1, o Reginaldo Leme hoje na Bandeirantes, comentando as corridas de Fórmula 1, depois de 42 anos de Globo, né? Um querido amigo, um jornalista pioneiro do automobilismo no Brasil, um entusiasta da confraternização entre colegas nas viagens. E essa é uma foto que, enfim, apareceu ali, eu falei, vou mandar para o Gomide. E a gente ali, essa foto é de 2014, por acaso, alguns dias antes do início da Copa do Mundo no Brasil. Muito bom. Vamos continuar na nossa viagem. Essa tem uma curiosidade. Essa foto é no estádio de Cape Town, na cidade do Cabo. E essa foto é o dia do primeiro gol do Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo. Tem isso! E esse jogo foi 7 para Portugal contra a Coreia do Norte. E o Cristiano faz o primeiro gol, um gol sem querer. O goleiro defende, a bola toca nas costas dele, aí cai na frente, ele só empurra para o gol. Primeiro gol de um gigante do futebol, digamos, das últimas 2 décadas. Se antes de começar a Copa no parque que tem em Joanesburgo, que você visita, e aí tem alguns animais que estão praticamente soltos, né? Com essa, digamos, essa cerca, mas ele tem todo... Aí, no caso, a girafa, que é um símbolo, e elas quase domesticadas, elas comem na mão da gente, como você está vendo aí. Essa foto foi tirada pelo Kleber Machado. Isso aí na Itália, o Grande Prêmio de Monza, é o último pódio do Brasil. O Felipe Massa ficou em terceiro com o Williams nesse dia. Você está vendo que na foto está de novo o Luciano Burti e está o Daniel Alves. O Daniel Alves jogava na Itália nessa época, jogava na Juventus, e apaixonado por Fórmula 1, ele foi para a corrida e depois ele pagou o jantar, hein? E não fomos numa cantina, fomos num japonês em Milão. O Daniel Alves pagou o jantar, o Daniel virou um amigo querido. Isso aí é Roger Flores e Luiz Roberto num lugar chamado Kaliningrado, que é um território que fica fora da Rússia. Eu posso até estar errando por conta da cobertura do estádio, que ela é parecida com a de Kazan, mas se não for Kaliningrado, é Kazan. Roger Flores foi meu parceiro de Copa de 2018, a gente fez as transmissões todas juntos, né? Nas últimas, o Júnior, a semifinal e disputa do terceiro, o Júnior também se incorporou e passamos a ter 2 comentaristas, porque você sabe que na posição de comentário, para ter 2 comentaristas, você tem que ter 2 posições. Isso aí é Grande Prêmio
Acho que é da Itália também, acho que é Monza, no ano seguinte, 2015, que é um dos grandes prêmios que a gente normalmente fazia em loco, né? Uma data FIFA, não tinha futebol e tal, e a gente fazia em loco, e é uma corrida espetacular, uma corrida das mais encantadoras do calendário. Ah, isso é Copa do Mundo de 2006. Olha os meus cabelos pretos aí! Ai, meu Deus do céu. Isso é na porta do International Broadcast Center. Você vê que na bandeirinha que está ali atrás tem até o IB. Tá faltando o C que ficou cortado, né? É onde você tem os estúdios das televisões, rádios do mundo inteiro e de onde a gente fazia os programas e tudo na Copa de 2006, além de narrar na TV Globo. Eu apresentava o Redação Sport TV todos os dias de manhã. Um dia ou outro, por uma conta de viagem, eu não apresentei, e também fazia o Papo com Armando, com o saudoso Armando Nogueira, falecido Armando Nogueira, um dos gigantes da história do jornalismo. Eu, ele e o Milton Leite apresentávamos, que era a última coisa. Eu fazia a primeira coisa do dia, que era o Redação, e fazia o Papo com Armando, que era fechando. Isso é no interior da Inglaterra. Isso aí a gente descobriu na saída de... Isso é engraçado, porque nós saímos de Silverstone, e nessa corrida, a filha do Reginaldo, que vive na Inglaterra, estava lá. E ela fez a gente fazer um caminho que o Reginaldo, com mais de 35 GPs de Silverstone, não conhecia. Tem um rio aí atrás, é até divertido. E aí é um pubzinho, a gente parou para comer, mas acima de tudo porque é uma espécie de uma chácara onde se vende produtos sem agrotóxico, produtos feitos por famílias. E os ingleses mais jovens valorizam muito essa cultura. Então foi engraçado, porque a gente foi comprar ovos, etc., verduras, para levar para casa da filha do Reginaldo em Londres. Isso fica a uns 200 quilômetros de Londres. E o Reginaldo é um amigo querido, e em Londres eu deixava ele dirigir, porque era do lado direito, ele morou lá, em direção do lado direito, a gente olha sempre para o lado errado. É verdade. Seguindo... São Petersburgo, por acaso com a mesma camisa, hein? Olha uma coincidência. Adquirida em São Petersburgo. Isso aí foi depois da transmissão da classificação da Argentina. Foi o único gol do Messi nessa Copa do Mundo. A Argentina venceu a Nigéria por 2-1. E aí, nesse dia, no dia seguinte, um raro dia que a gente não transmitiu o jogo. A gente viajou para Kaliningrado, que você sabe é um território russo fora da Rússia, que fica no norte da Polônia. Mas isso é lindo. São Petersburgo certamente está entre as cidades mais bonitas do mundo. E ali atrás está o Hermitage. Tem aquela torre do Petit Hermitage. A Hermitage é certamente o museu com o maior número, o maior acervo do planeta, e que tem uma história absolutamente espetacular, porque na Segunda Grande Guerra os russos conseguiram fazer uma viagem de 3 horas para levar para um esconderijo subterrâneo todas as obras do Hermitage. Todas foram salvas. E depois voltaram para o Hermitage, que é uma paranoia do Pedro Grande. Ele queria que São Petersburgo fosse a capital mais ocidental da Rússia e resolveu fazer dela também uma capital, digamos, cultural, e fez lá o Hermitage, que é talvez o principal museu do planeta. Isso é Kazan, isso é o Kremlin de Kazan. Essa foto foi tirada pelo Roger Flores no dia do jogo. O jogo foi um jogo da Espanha contra o Irã, e esse jogo foi emblemático, porque nesse dia, além da gente ter torcedoras iranianas na Copa, o Irã aprovou no Congresso, neste dia, a Espanha venceu por 1-0, o gol do Diego Costa, que está vindo para o Atlético de Mineiro, brasileiro naturalizado espanhol. Nesse dia, o parlamento iraniano aprovou a frequência de mulheres nos estádios do Irã também. Foi um dia bem importante para a história da mulher no planeta. Isso é São Petersburgo, não, isso é Samara, num jogo Inglaterra e Suécia. A Inglaterra venceu por 2-0 no estádio de Samara. Tem muita foto de estádio, né? Esse é a final da Copa. Foi entregue a taça ali, ó, tá montado o pódio, a vitória da França sobre a Croácia por 4-2. Foi engraçado aquela foto, Gomide, porque aí caiu uma tempestade logo depois da entrega, caiu uma tempestade, e aí entrou um desavisado com um guarda-chuva para proteger o Putin. Só que estava a primeira-ministra da Croácia e estava o presidente da França, o Macron. E aí, evidentemente, que o Putin ficou constrangido. E o Macron foi lá, tirou o guarda-chuva e botou, por favor, cubra a mulher, sejamos cavalheiros. E aí o desavisado deixou o Putin na chuva. Pode, né? Isso é na Itália, na Galeria Vittorio Emanuele, mais uma cobertura na Itália, provavelmente de Fórmula 1. Né? Isso é Kaliningrado, e aí eu tenho uma história bem curiosa, porque eu fiquei doente esse dia.
Esse dia, depois do jogo, Inglaterra e Bélgica, última rodada da primeira fase, a Bélgica venceu por 1-0, gol de um cara chamado Mertens, que joga no Napoli. E aí, no dia seguinte, a gente foi visitar alguns lugares de Kaliningrado, né? E aí a gente almoçou em Kaliningrado. E a gente voltou para o hotel, porque a gente ia fazer um voo de Kaliningrado para Sochi. E Kaliningrado de São Petersburgo são 2h30 de voo, é como São Paulo-Fortaleza. E de São Petersburgo para Sochi são 4 horas de voo. Você sai lá do noroeste, quase na Finlândia, que é São Petersburgo, e pega um avião e vai para o Mar Negro, lá no sul, quase na Crimeia, quase no Afeganistão. E aí aconteceu o seguinte, na hora do almoço, eu pedi uma água e tomei uma água. Todo mundo comeu a mesma coisa, se come muito salmão na culinária russa, né? E ali, principalmente, né? O Mar Báltico. Kaliningrado é banhada pelo Mar Báltico, tem um porto bem importante. Você está a 2 horas de barco da Finlândia, por exemplo, de Helsinki, ou da Suécia. E aí, cara, no caminho para o aeroporto, eu comecei a passar mal. Quando cheguei no aeroporto, embarquei, comecei a ficar muito mal, e aí, a bordo, medi a febre, estava com 40 graus de febre. E aí, tomei um analgésico para baixar a febre. Em São Petersburgo, falei com um médico brasileiro, um amigo meu em São Paulo, ele me medicou, perguntou o que eu tinha de medicamento brasileiro, você tem aquela farmacinha famosa de viagem, eu tinha algumas coisas, mas tinha paracetamol, tomei paracetamol, mas ele disse que ia só baixar, mas não ia tirar a febre. Quando cheguei em Sochi, já 4 horas da manhã, no dia seguinte tinha um jogo entre Portugal e Uruguai, que o Uruguai venceu por 2-1, gols do Cavani, que eu narro esse jogo, não te mandei essa foto porque não achei, completamente suado, porque a febre aí baixou, e aí sabe como é que é? Vem aquela transpiração maluca. Eu não sei como é que eu consegui trabalhar. Bom, para resumir a ópera, eu fiquei doente, então, com esse negócio maluco. Depois, quando eu voltei para o Brasil, pelos sintomas, os médicos todos com os quais eu conversei me disseram que eu tive H1N1, que agora estou vacinado, espero não ter mais, porque os sintomas são horríveis, e você tem uma tremedeira que treme a boca, e é difícil de falar. E eu saí depois desse jogo e fui direto para Samara, que fica a quase 7 horas de voo, tem 1 hora a mais de fuso, é a capital do automóvel da Rússia, onde tem lá a tal da Lada. Lembra o automóvel que tem hoje? Os modernos da Lada. Não tem no Brasil, mas lá tem os modernos. E é a cidade espacial. Naquele tempo, então. E é a cidade espacial. Você chega em Samara, tem uma cópia lá do foguete, do Sputnik, no aeroporto e tal. E aí eu controlei a febre, mas aí eu tive que parar de tomar o remédio da pressão, porque o remédio para febre baixa a pressão, que é a tal da Novalgina. E aí a pressão subiu, aí eu fiquei com pressão alta. Então foi um período chato, mas essas fotos me lembram desse momento, que certamente eu não vou esquecer, mas eu me virei com os problemas todos e não precisei abrir mão, digamos, de trabalhar durante a Copa. Ô, Luiz Roberto, eu queria perguntar o seguinte, você viaja pelo mundo a trabalho há pelo menos 35, 40 anos aproximadamente. Que transformações você viu no mundo, indo e voltando para determinados países? Que mudanças você viu? Que reflexão que você faz sobre isso? Bom, acho que a mudança que envolve todo mundo é a mudança da inclusão, né? Provavelmente, em qualquer país, mesmo os mais desenvolvidos, nos anos 70, fim dos anos 70 e começo dos anos 80, as minhas primeiras viagens fora do Brasil foram lá no início dos anos 80. Eu fui até trabalhar na Rádio Cultura de Santos para ir fazer uma competição na Itália, que envolvia campeões mundiais, os 2 italianos de Milão, o Inter e o Milan, e o Flamengo e o Santos, que foram os convidados naquela época. Naquele tempo, em comparação com hoje, as minorias, especialmente os LGBTs, etc., você não tinha na rua algo que fosse mais livre. Hoje você tem isso de uma forma clara e respeitada. Então é uma conquista monumental que o mundo todo, o mundo desenvolvido mesmo todo, contempla hoje. Quer dizer, isso não tem retrocesso mais. No mundo desenvolvido não haverá retrocesso. E também em relação à mulher, isso no mundo desenvolvido, né? Você tem uma inclusão da mulher em cargos muito mais importantes hoje. Então é comum você estar no aeroporto nos Estados Unidos, na Europa, e o responsável pela companhia aérea é uma mulher.
Isso nos anos 70 e 80 era impensável. Então, estou falando do ponto de vista do mundo desenvolvido. Mas ao que mais me toca, Gomide, que envolve a questão da mulher, a gente está falando de países árabes aí, né? Minha primeira viagem para o, digamos, mundo árabe foi para a Arábia Saudita, no momento em que a Arábia Saudita vivia, digamos, ainda uma abertura nesse sentido. Então, era comum você ver ainda mulheres com a cabeça coberta, mas não com burca fechada, né? Com a cabeça coberta, mas nos centros comerciais você já via o lenço fora da cabeça, que era um avanço para aquele tempo. Então, essa foi assim, algo que me chamou muito a atenção, porque a minha primeira viagem para aquela parte do mundo, você não via mulheres frequentando shopping center, etc. e tal. Mas aquela que é mais emblemática para mim, do ponto de vista da inclusão, envolve a África do Sul. Na África do Sul, eu fui para a África do Sul a primeira vez quando o esporte voltou para a África do Sul. O Nelson Mandela tinha deixado a prisão, o Leclerc era o presidente da África do Sul, que é o presidente que libertou o Mandela e que propôs no Congresso o fim do apartheid, ou apartheid, cada um pronuncia de um jeito. Muita gente fala, mas por quê? Como que pode ter o fim do apartheid? Nada mais é do que um conjunto de leis que segregava os negros. Segregava mesmo, na letra da lei. Em qualquer lugar na África do Sul, em 1993, que é a minha primeira viagem para a África do Sul, para a cobertura de um GP de Fórmula 1, que foi até a estreia do Rubens Barrichello, você tinha ainda aquelas inscrições nos restaurantes, nas lojas, que era um trecho da lei do apartheid que dizia: aqui aceitamos aqueles que nós bem entendermos, para fazer uma tradução assim livre para o português. E em outros, você tinha claramente no blacks na porta do estabelecimento. É incrível isso. E isso nos assustou muito, porque embora você já não tivesse mais as leis, elas estavam ali. Você andava pelo centro de Joanesburgo, você tinha a calçada de brancos e a calçada de negros. Isso é um negócio assim que é enlouquecedor. Num dado momento, nós fomos para um restaurante e nós tínhamos um colega, um dos jornalistas brasileiros negro, e ele deve se lembrar disso, ele está aí para contar essa história, que é o Melani, do estado de Minas. E a gente está nesse restaurante, que é o restaurante, digamos assim, o restaurante top de linha de Joanesburgo, Joanesburgo é uma cidade incrível, né? Uma metrópole de 5 milhões de habitantes, com restaurantes espetaculares, hoje em dia mais ainda. E aí o dono do restaurante veio pedir para a gente sair do restaurante. Isso é muito marcante. E aí, no restaurante, estavam vários pilotos de Fórmula 1, entre eles o Ayrton Senna, que estava lá com a equipe McLaren, Ron Dennis, que era um dos donos, até hoje, né? Sócio minoritário, mas não apita mais no grupo, mas é um dos sócios do grupo. E aí o Ayrton se posicionou dizendo que não, que se algum brasileiro tivesse que sair daquele restaurante, eles sairiam também. E aí nós ficamos no restaurante. E aí, Gomide, 8 anos depois, 7 anos depois, quase 8 anos, eu volto para a Copa do Mundo. E na Copa do Mundo, nesse período, né, você tem não só, digamos assim, a implementação da liberdade para os negros, como você tem a eleição do Nelson Mandela para presidente. O Mandela é eleito presidente da República. E aí ele dá absolutamente um show de civilidade e cidadania, e, acima de tudo, de que a luta contra a segregação poderia ser feita com uma bandeira branca da paz hasteada. É impressionante. O Nelson Mandela, na minha forma de ver, é o maior estadista do nosso tempo. Nada se compara a Nelson Mandela. E aí, quando eu desembarco na África do Sul, eu percebo que as coisas mudaram muito. Você tem, digamos, brancos e pretos misturados, mas aí, veja só, nós temos um carro alugado. Eu e o Kleber Machado íamos dividir, como fizemos em outras Copas, em 98, em 2006, um carro. Tinha um carro ali que, porque, obviamente, esse carro nos levava para o aeroporto, nos levava para o centro de imprensa, para os estádios daquela cidade. Então, um carro atendia os dois. Evidentemente que outros também. A gente sempre tinha os comentaristas e tal, dividindo com a gente. E aí tinha um motorista contratado, que a gente até apelidou de Nono,
o nome dele era John, mas Nono. O Kleber disse que não, que Nono era o apelido dele de família. Eu digo, não é, Kleber. Nós botamos o apelido de Nono porque tudo que a gente perguntava para ele se podia fazer, ele ainda com o resquício do apartheid, ele dizia não, 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 não. E aí, no primeiro dia, ele nos leva para o hotel, me leva para fazer o credenciamento e tal, e aí vai terminar a situação, a gente pergunta a ele, e qual é o lugar mais legal? Ele fala, o lugar mais legal é na Praça Mandela, e o outro é um lugar chamado Melrose, mas a Praça Mandela é uma praça onde tem gente de todos os tipos, a expressão que ele usou. E aí fomos para a Praça Mandela, tem uma grande estátua do Nelson Mandela, o mundo já reunido ali, né, por causa da Copa do Mundo, um monte de gente credenciada e tal. E aí a gente vai para o restaurante, que é um restaurante conhecido na África do Sul, tem até uma filial em Nova York chamado Butchers. Temos no Ceará, mas que não é o Butchers da África do Sul. E aí a gente fala, bora, Nono. Ele, não, nesse restaurante não dá para preto. Você acredita nisso? Não. E a gente falou, não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Aqui ou dá para todo mundo, não dá para ninguém, meu irmão. E aí ele passou a frequentar os lugares com a gente, né? E ele mesmo dizia que ele se sentia constrangido. Embora tenha evoluído muito e o presidente fosse o Mandela, aquela geração ainda pagava o preço da maior segregação que nós vivemos no mundo de forma mais escancarada possível, que foi a segregação na África do Sul. Nós temos segregação no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, é uma apartheid também, né? Leis que foram derrotadas pelo presidente Abraham Lincoln, embora ele fosse republicano naquela altura, e os democratas é que queriam a libertação total dos negros, no Sul ainda era o sul-americano, era escravocrata, e o Lincoln consegue uma vitória histórica no Senado americano, né? E o Abraham Lincoln é certamente um dos presidentes também históricos, exemplo do Mandela. Isso tudo estamos falando de coisas que são surreais para o nosso cotidiano de hoje em dia. Então eu tenho muito, assim, muito prazer mesmo, assim, e ao mesmo tempo obrigação de me sentir como se fosse alguém que tem que falar sempre contra a discriminação, contra aqueles que são homofóbicos, porque o mundo se transformou e se transformou para melhor, meu amigo Marcos Gomide, meu amigo Pompeu. Sem dúvida. Que relato, hein, Pompeu? Fantástico, essa sua visão de mundo, esse seu conhecimento e está expondo isso para essa nossa audiência, Luiz Roberto. Porque muitas vezes vem o Luiz Roberto, o narrador, mas essa enciclopédia, né, essa sua vivência de mundo, só mostra como o turismo cultural é importante, né, para a formação da pessoa, né, do caráter e da personalidade da pessoa. Mas, Luiz Roberto, me diz uma curiosidade. Em tantos eventos que você já cobriu, qual a diferença entre cobrir uma Copa do Mundo e uma Fórmula 1? A quantidade de dias, a adrenalina, o que te dá mais prazer? Bom, certamente que assim, a Copa do Mundo é um evento muito, muito, muito especial, né? Um GP de Fórmula 1, ele é como se fosse... Vou tentar fazer aqui uma linguagem figurada para ver se o pessoal entende. É como se fosse, talvez, um jogo de Copa do Mundo isolado num país. Vai ter um jogo de Copa do Mundo aqui, só esse mês, essa vez. E aí você reúne gente do mundo todo e tem o evento, né? A Fórmula 1 é um evento encantador, realmente. É um circo que monta e desmonta em todas as partes do mundo. É um negócio muito bacana mesmo. Agora, não é o esporte mais popular do planeta e não é um evento que envolve 32 nações diretamente, hoje em dia, 32. A FIFA está querendo fazer a bobagem de aumentar ainda mais e talvez transformar a Copa de 2 em 2 anos. Acho que ela vai atrapalhar a Copa se ela fizer isso. Porque existe um ciclo natural, inclusive nas pessoas, né? Se você tiver todo dia Clássico Rei, vai ficar sem graça, né? É legal que são 4, 5, 6 por ano. Então, para tudo para ver o Clássico Rei. E a Copa tem esse poder, né, de reunir durante aqueles 35 dias gente mesmo dos 200 países do planeta, gente para torcer, para contemplar, gente para cobrir, jornalistas, colegas do mundo inteiro. E tem o desafio de você estar preparado para aquele evento, né? São jogos todos os dias, deslocamento praticamente todos os dias, então você tem que ter muito cuidado com o físico, cuidado físico, vocal e o cuidado intelectual, que você tem que se preparar para aquele evento. Claro que o futebol está no nosso cotidiano, então a gente consegue ter uma preparação que vai todo dia.
ela te acompanha no ciclo, né? Quando chega a Copa, você meio que está sabendo o que aconteceu na novela da vida daqueles personagens e tal, né? Se o cara se machucou, se ele teve contusão séria, se ele se separou, se a família dele teve um problema, se ele perdeu alguém querido. Então você tem histórias importantes ali para você conseguir levar essa dimensão para quem está do outro lado, está em casa. Além de sermos o país que é apaixonado por futebol, e aí você tem uma audiência que é absurda, né? O Brasil para na Copa do Mundo, literalmente, né? Qualquer jogo de Copa, qualquer no sentido de todo jogo de Copa, ele tem sua importância, tem seu encantamento, tem sua história e é visto por milhões e milhões e milhões de telespectadores. Então a Copa é quase que algo incomparável, assim, algo único, e foi surreal ter tido uma Copa. Aliás, teve uma Copa e tivemos uma edição de Jogos Olímpicos no Brasil. Porque quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, e acho que o Gomide deve ter o mesmo sentimento, era impossível imaginar, nos tempos de hoje, uma Copa do Mundo no Brasil, e muito pior, Jogos Olímpicos no Brasil. Era surreal. E nem na África do Sul também, né? E não, a África do Sul, não há dúvida, né? E nesse caso tem realmente uma vontade da... Porque no caso do futebol, a América do Sul sempre foi um continente. Aliás, a Copa começou com revezamento entre Europa e América do Sul, Europa e América do Sul. Aí a gente teve uma ampliação para Europa Américas, né? Aí a gente passou a ter México, Europa, Estados Unidos, Europa, e aí tivemos a África, depois tivemos a Ásia, e assim vai. Agora vamos ter no Catar. Não faço muito gosto dessa Copa no Catar, acho que é um local que não se é apaixonado por Copa. Tem suas vantagens, porque é tudo numa cidade só, o estádio mais distante do outro está a 50 quilômetros um do outro. É como se fosse uma edição de Copa do Mundo numa grande cidade brasileira, que vai ter 8 estádios e vai receber todos os jogos. Mas, enfim, é incrível que a gente tenha acompanhado Copas, e eu tenha tido o privilégio de estar na Copa de 86, estar na Copa dos Estados Unidos de 94, estar na Copa da África do Sul de 2010, né? Não vou nem colocar a Rússia, porque eu acho que a Rússia é a Europa, literalmente, ainda mais nos dias de hoje, né? Moscou talvez seja tão ocidental quanto Londres hoje em dia, né? Impressionante, é uma cidade impressionante mesmo. Então é isso, a Copa do Mundo tem esse jogo com o continente sul-americano. Já os Jogos Olímpicos, não. A gente teve 2 Olimpíadas no hemisfério sul, as 2 disputadas na Austrália, uma em Melbourne, a outra em Sydney, voltaremos para Melbourne agora, e aí tivemos no Brasil, você imagina, né? É algo que não dava para pensar, né? As Olimpíadas frequentaram países desenvolvidos e países quase desenvolvidos, no caso a Coreia do Sul, que fez uma edição, para quem foi em 88, eu não tive esse privilégio, bem legal, diga-se de passagem. Mas as Olimpíadas do Brasil, gente, é de tirar o chapéu. O que nós fizemos no Brasil é de aplaudir de pé. Estou falando do ponto de vista da organização, da execução do evento e tal. Não estou levando em consideração a questão política e tal. Não é essa discussão que a gente implementou aqui. Estou falando da realização do evento. E foi um período espetacular assim que a gente viveu. E sem contar que o meio do ano no Rio de Janeiro, né, você tem aquela temperatura agradável de 20 graus, 18 graus, né, porque os jogos de verão, eles são sempre no hemisfério norte, tanto que eles chamam Jogos Olimpíadas de Verão, porque no hemisfério sul eles passam a ser Olimpíadas sei lá do quê, porque as Olimpíadas de inverno acontecem na neve com os esportes de neve, né? Luiz, uma outra questão também importante, relevante, é esse momento que o mundo está vivendo em relação à pandemia. Que reflexão passou pela sua cabeça, nesses tempos recentes, desde março de 2020, com tudo o que aconteceu? O que você enxerga com o que aconteceu e com essa restrição da movimentação das pessoas por conta da pandemia? O que passa pela sua cabeça com tudo que aconteceu e está acontecendo? Então, Gomide, Pompeu e meus amigos, assim, eu gostaria que você que está nos ouvindo, nos vendo, que você pense o seguinte: não estou fazendo aqui campanha política com o que eu vou dizer. Jamais. Não, eu acho que não se brinca com um tema como a vida das pessoas. Não se brinca. Não se faz política, não se faz eufemismo, nada disso. Eu, até conversando contigo, numa dessas nossas conversas, eu lembrava e dizia para você
do meu encantamento e depois da minha preocupação e até pessimismo em relação às grandes pandemias, né? A grande peste, depois, enfim, depois a grande gripe espanhola, que, repito, de espanhola não tem nada, é a gripe americana, que foi levada, esse vírus foi levado pelos soldados americanos para o fronte da Primeira Guerra Mundial, e os espanhóis é que diziam que tinha um vírus que estava matando os soldados no fronte da Primeira Guerra, há cento e pouquinhos anos, né? E aí eu passei a ter um encantamento com ser curioso, de estudar, de ler sobre isso, né? E a partir do início dos anos 2000, quando a gente teve a MERS, eu realmente passei a ficar muito pessimista, porque está muito claro de que o vírus ele é apaixonado por isso tudo que a gente faz com o planeta, em todos os sentidos, né? Não é só o desmatamento, os incêndios, não, é o jeito que nós tratamos o planeta, né? Os seres vivos do planeta, a extinção dos seres vivos do planeta, enfim, essa metamorfose que nós provocamos nesse equilíbrio do meio ambiente. É simples assim. Então, esse desequilíbrio ele é absolutamente propício à criação de novos vírus. E tudo que o vírus quer, porque o vírus, no fundo, ele não gostaria que a gente morresse dele, né? Ele gostaria que a gente sofresse porque ele ficava em você um tempão, porque ele se alimenta disso. E por isso que existem as mutações. E aí a gente teve algumas epidemias que foram até pandemias, caso do HIV, mas de forma transmissível controlada, digamos assim, né? O HIV, depois de algum tempo, porque eu sou de uma época que as pessoas discriminavam os portadores do HIV, né? Você não tocava numa mesa, não há transmissão. A transmissão é sexual. Nem pelo beijo se transmite o HIV, mas pela relação sexual. Então, evidentemente que esse vírus ele ficou restrito a um grupo menor de pessoas. Ou o ebola, que ainda existe na África. O ebola é muito mortal, é o mais mortal de todos que surgiram. Ele tem 80% de mortalidade, ou seja, de cada 10 pessoas contaminadas pelo ebola, 8 vão à morte, e os 2 que sobrevivem nunca mais pegam sem tomar vacina. Então, os médicos que trabalham em lugares onde ainda há o vírus ebola na África são médicos que se contaminaram e sobreviveram e, por isso, entregam sua vida, porque eles podem tocar nos pacientes com ebola. É algo... eu fico assim, emocionado de falar disso, porque são seres humanos muito especiais, né? E é incrível, porque a força da Cruz Vermelha, que está na África no ebola, tem um médico haitiano, o país dele está nesse problema sério de novo, né? 2 terremotos nesse curto espaço de tempo. Da outra vez foram 200 mil pessoas que morreram. Agora, de novo, uma tragédia de 2 mil mortes, mas a gente está tendo aqui no Brasil 700 mortes por dia por causa do HIV. E digo isso para dizer o seguinte: na gripe espanhola, quando ela chegou no Brasil, quando o vírus chegou no Brasil, nós temos fotos da época, temos fotos, inclusive, de futebol no Estádio das Laranjeiras, num jogo de futebol entre Brasil e Argentina, que as pessoas estão todas de máscara. A máscara igualzinha a essa cirúrgica de hoje. É igualzinha. Está comprovado pela ciência de que o distanciamento é o que faz você interromper a transmissão do vírus. Não tem outra receita. Então, eu sempre fui meio pessimista, porque nós, sociedade mundial, nós somos desobedientes. E é isso que o vírus quer, que a gente seja desobediente para ele se propagar e para ele se mutar e ir driblando aquilo que a gente vai conseguindo fazer para tentar contê-lo. Então eu faço uma reflexão, Gomide, de que ou a sociedade se educa num período de uma geração, talvez, ou a gente vai ter pandemias com uma frequência maior, e não de 100 em 100 anos. E isso representa anos a menos da vida normal para as pessoas. Nossa geração paga um preço muito maior, porque são anos irrecuperáveis, porque a gente agora entra numa fase que fisicamente a gente tem um declínio. Os mais jovens também, só que o cara que vai se formar médico, ele ia se formar aos 22, 23, vai se formar aos 24, 25. A vida dele vai ser produtiva, e tomara que ele ajude a encontrar vacinas e remédios para esses vírus danados. Mas a reflexão que eu faço é o seguinte: respeitemos o vírus, porque ele não nos respeita, é simples assim. Agora, eu tenho evitado de usar os veículos de comunicação hoje para falar, repetir essa história, porque não adianta mais. As pessoas que respeitam, respeitam, e há as pessoas que não acreditam, que não querem respeitar. O pecado é que essas pessoas contaminam pessoas que
são inocentes nessa história, né? E aí essas pessoas podem morrer, sofrer, né? Então, a reflexão que eu faço é que o mundo deveria ser mais ouvidos à ciência e ser mais organizado nessas guerras silenciosas, porque elas tolhem a nossa liberdade, que é o nosso bem mais precioso. Pompeu. Muito bem. Luiz, continuando nessa reflexão que você fez aí em relação à pandemia, eu queria puxar por um outro lado, um lado positivo da pandemia, que ela mudou a nossa forma de ver o mundo, as nossas relações com as coisas e com as pessoas, e especialmente a comunicação, que é onde eu queria me deter mais agora, né? Na sua profissão, na nossa profissão, como é que você elenca esse ganho de produtividade e essa qualidade de vida que nós passamos a ter por podermos estar em qualquer lugar do planeta com a conexão de internet e trabalharmos à distância, nos comunicarmos, estar, né, imagino você antigamente, né, essa coisa mais escondida do público, e agora você está na frente, né, também das câmeras, porque pelo YouTube, pelas redes sociais, você tem voz e vídeo. Então, Pompeu, essa é uma reflexão também bem importante mesmo, porque eu acho que a pandemia, ela acelerou esse processo, né? Esse processo é um processo irreversível. Vou dar, assim, um exemplo. Estou aqui no Rio de Janeiro e faz, no inverno, 35 graus hoje. Vou ligar um pouquinho o ar-condicionado. Dizem que vai virar o tempo para o fim de semana. Assim, nós já tínhamos, no fim dos anos 2000, ou seja, 2008, nas Olimpíadas de Pequim, a possibilidade de utilizarmos a internet para geração de imagens, etc. Entretanto, a internet não atendeu naquela altura. E há um mês dos Jogos Olímpicos, a gente teve que voltar para o plano anterior, né? Para o chamado plano A, que é o plano do satélite. E ainda assim, viajando e tendo contratação de satélites, um sinal que você tem um equipamento, para quem é leigo, que você liga esse equipamento numa antena, sobe o sinal, vai para um satélite que você paga caro por ele. Claro que as transmissões de futebol, não a imagem que você... Hoje, tudo, né? A imagem do estádio, que sai do estádio, se você estiver no estádio, você está saindo pelo satélite também. Mas, por uma questão de qualidade, de etc e tal, isso é feito via satélite. Para essas transmissões é que nós usamos o satélite. Porque o repórter que entra hoje de qualquer canto do planeta, ele entra numa câmera que tem um chip desse de celular, que nem tem no nosso equipamento, e esse chip faz uma conexão e envia no 4G, e daqui a algum tempo pelo 5G, que é um absurdo, 50 vezes mais rápido, a vida vai mudar mais uma vez. Então, acho que houve um avanço e a gente precipitou essa utilização, né? Que nem agora a gente está aqui, nos primeiros dias de pandemia, a gente não tinha essa qualidade, por exemplo, né? Eu os vejo perfeitamente, você que está nos acompanhando, tá cada um, são 2 escritórios diferentes, eu estou em casa, aqui no escritorinho de casa, enfim, é óbvio que isso é uma agilidade poderosa para o que nós estamos fazendo e para o jornalismo profissional, que o sujeito bota um tripé na frente do Big Ben em Londres e diz que aqui teve um atropelamento agora há pouco, como foi o ataque, e bota no ar imediatamente, como a gente fazia antigamente no rádio. Eu sou de um tempo que você não tinha nem os orelhões, que você tinha que pedir para um vizinho da rua, o telefone fixo para ligar, cobrar para a emissora. Aí vieram os orelhões, o telefone, né, muito antes do celular. Né? Eu tenho minha primeira grande experiência com telefone celular, jornalisticamente falando, é a morte do Ayrton Senna, né? Porque o comentarista da Rádio Globo vivia na Europa, eu digo vivia porque ele lamentavelmente faleceu, e ele morava na Bélgica e comentava as corridas com a gente, né? Ele em português, um apaixonado por automobilismo, viveu no Brasil e tal. E naquele fim de semana da corrida de Imola, o roaming internacional da Europa estava sendo inaugurado. Olha que coincidência. Era a primeira vez que um telefone da Bélgica falava na Itália e vice-versa. E ainda tratado como roaming internacional. Então teve um custo de ligação mais caro do que o que se tem hoje, né? Praticamente não tem custo, porque você usa a chamada de WhatsApp. A telefonia te entrega a chamada gratuitamente, se você quiser fazer. Então, obviamente, que eu uso o telefone dele para fazer a cobertura do acidente do Rubinho, faço uma entrevista com o Rubens Barrichello dentro da UTI do Hospital Maggiore, isso na sexta-feira,
e no domingo tem o acidente fatal do Ayrton. E aí eu estou no hospital com o tal do telefone celular. Aliás, a última entrevista do Ayrton é na saída do hospital da pista para falar sobre o acidente do Rubinho, que eu também estou com o telefone e por isso os companheiros todos respeitavam, porque eu era o único que fazia ao vivo, não era mérito meu, era sorte do tal do telefone celular. Então você vê a mudança de era. E agora a mesma coisa, agora tudo isso com imagem, com qualidade de vídeo e de áudio impecáveis, né? A gente bota como esse aqui, um microfone profissional e fica um áudio espetacular. Então, realmente, há uma melhora nesse sentido, que é abrupta, assim, bum, chegou de uma vez, né? Então, você desfruta mesmo desse avanço. Houve uma precipitação nele, a gente adiantou alguns anos para conseguir atender com tudo que aconteceu, com as lives, com as redes sociais e tudo isso acabou avançando mais rapidamente do que se a gente não tivesse a pandemia, né? A gente demoraria um pouquinho mais. Talvez já estivéssemos chegando, mas certamente nós não teríamos os programas virtuais todos feitos na televisão, por exemplo, né? Luiz, da sua carreira de profissional do rádio, da televisão, da comunicação, na sua avaliação, qual foi o momento mais marcante ou os momentos mais marcantes da sua vida? Puxa vida, não é fácil, é uma escolha. Claro, Gomide, que os grandes eventos, né? Puxa, já são 90, 94, 98, 2, 2006, 10, 14, caramba, já são 9 Copas. Né? Em 2002 não foi em loco, mas narrei 19 jogos daquela Copa de 2002 e fazia a central da Copa ainda, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Então eu conto como uma Copa, como uma cobertura de Copa. Certamente os grandes eventos são marcantes. Então, assim, positivamente, eu destacaria os 2 eventos que realizamos no Brasil, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. A realização meio que de um sonho de um jornalista de esportes e tal. Outro dia me pediram para dizer quantos jogos na vida você transmitiu. Não tenho a menor ideia. Na verdade, tenho uma vaga ideia, porque são mais ou menos 70 jogos por ano. Às vezes mais, né? Ano de Copa, mais e tal. E são 43 anos nessa atividade, com 70 jogos por ano. Então dá para fazer uma conta aí de quase 5 mil jogos de futebol transmitidos, fora Fórmula 1. Fórmula 1 são 100 e tantos GPs, né? Jogos de voleibol e tal. Então é muita coisa, realmente, né? Logo vão pedir quantos gols você narrou, né? Aí é impossível, imagina, é impossível. Mas eu acho que realmente a cobertura da morte do Ayrton Senna, embora seja pelo lado negativo, porque era o maior ídolo do esporte brasileiro naquela altura, e o cara morrer fazendo a atividade esportiva dele é muito forte. É muito forte. Então, esse é um momento que talvez seja assim, o mais marcante mesmo, né? E não só relatar o acidente, transmitindo a prova, e depois me posicionar na frente da médica, que eu não vou me esquecer nunca o nome dela, de avental e com em um dos lugares chama guarda-pó, né, com o crachá, doutora Maria Tereza Fiandre. E aí tá aqui, vai falar Maria Tereza Fiandre, eu com o telefone lá do Henrique Cardão, boto na frente dela, o único ao vivo, e ela diz às 18h40, 1h40 da tarde no Brasil, né, por causa do fuso, o cuore do Senna parou de bater. Senna é morto. Então você imagina, né? É muito duro, é muito duro, é muito duro. Foi difícil demais acompanhar tudo aquilo. Voltei no mesmo voo que trouxe o caixão com o corpo e a cobertura depois em São Paulo. Enfim, é um negócio muito, muito, muito forte. Então essa cobertura é uma cobertura que ela é muito diferente do cotidiano. Talvez por isso ela seja a mais impactante no meu caso, né, Gomide? Muito bom, muito bom. Já estamos aí indo para o nosso final desse nosso bate-papo. E, Pompeu, mais alguma outra consideração? Eu tenho uma curiosidade, mais uma curiosidade, porque está com o Luiz Roberto aqui na frente da gente, Gomide, a gente tem que perguntar. E eu sou curioso pela semiótica, essa coisa atrás da personagem, né? Meu amigo, atrás de você tem uma máquina de escrever e, se eu não me engano, tem uma taça, é isso? Então, o que isso representa aí? Vamos lá, isso representa a paixão pela escrita. Foi um presente da minha avó, Dona Rosina, no ano de 1970. Você vê, eu nasci em 1961, eu tinha 9 anos, quando ganhei uma máquina de escrever da minha avó. Saudosa avó Rosina. E aí, no ano seguinte, isso tudo por conta da curiosidade que eu tinha para
olhar os jornais, eu digo olhar porque era mais olhar do que ler, por causa do tricampeonato, né? O tricampeonato do México, da seleção brasileira. E eu a carrego comigo como um símbolo da minha paixão pelo jornalismo, pela escrita. Esse troféu ele tem 2 significados. Na Copa do Mundo do Brasil, eu não tenho todos os jogos que eu fui, porque não dava para você ali frequentar era uma espécie de um hospitality da FIFA, que você tinha que ter uma autorização na tua credencial especial, e isso dava um certo trabalho. Mas teve alguns jogos que eu fui e um que eu fiz questão de ir por causa desse troféu, para guardar ele como lembrança, porque ele é maciço, ele é uma miniatura, mas ele é maciço, ele é lindo. Mas eu guardei exatamente, olha que jogo. Vamos ver se vocês vão conseguir. Olha aí. Uruguai e Costa Rica no nosso Castelão, vitória da Costa Rica por 3-1. Então eu guardo como uma lembrança de um jogo da Copa que eu narrei no Castelão, que foi esse, por exemplo, Uruguai e Costa Rica. Então fica aqui como uma lembrança desse momento especial, dessa minha paixão pelo futebol, né? Mais ou menos. E pelo Ceará, né? E o Ceará, evidentemente. E claro que aqui a gente tem livros, todos eles de esporte, aqui nesse caso. Tudo de esporte, tudo de esporte. Todos eles. E muito prazer. A sua Rosina já tinha o sentimento da sua vocação, né? E você imagina, né? Digamos, semi-analfabeta, como muitos brasileiros daquela época, que saiu da roça para entender a minha vocação pela letra. Isso é muito lindo, né? É muito lindo. A minha ascendência italiana, vó Rosina não era italiana, a avó, por parte de mãe, vó Carmela, era nascida na Itália, veio criança. Quando ela assistia Terra Nostra, minha mãe chorava, porque minha avó veio com o meu avô, não se conheceram, mas vieram no mesmo navio. E por isso que eles foram para a minha região do Brasil, que foi o interior de São Paulo. E depois já adolescentes e adultos se conheceram, se casaram, os 2 italianos nascidos, né, natos na Itália, né, mas criados no interior de São Paulo, e é muito legal, é muito, muito bacana. Faz parte da história dessa ascendência que faz com que a gente faça assim com as mãos o tempo inteiro. Mamma mia, tutti italiani, buona gente. Luiz Roberto, para finalizar, eu não podia deixar de perguntar sobre isso. E Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro? Como é que você analisa os times que estão fazendo uma campanha bacana? Muito bacana. E é bom dizer o seguinte, Gomide, não é por acaso. É importante destacar a gestão que ocorre nos 2 clubes. Nos 2 clubes. E eu disse isso já para os 2 presidentes, pessoalmente. Primeiro de tudo, eles têm a dimensão do tamanho que eles estavam ocupando, do que precisa ser feito para continuar nessa vibe, continuar nesse planeta. Então, isso é muito importante, porque no Brasil, e isso ainda continua em alguns clubes, e aí é Brasil inteiro, tá, gente? De ponta a ponta, norte a sul, leste a oeste, que o sujeito assume e acha que tem que dizer que ele é maior que o outro, da cidade dele. E aí é de uma ignorância, de uma burrice sem precedente. Então, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, você tem um avanço absurdo de estrutura, e não é só estrutura física, porque quando o Rogério Ceni chegou no Fortaleza, você não tinha nem academia. Chovia, o campo alagava. Nós sabemos que de fevereiro a junho chove em Fortaleza bem, ainda graças a Deus, né? Bem, choveu dia 19 de março, aí que vai chover mesmo. São José que nos abençoe. Então, o Rogério teve que fazer um campo novo e o Fortaleza abraçou a causa, com uma boa drenagem, para não abrir mão de treinar no campo, para ir treinar no ginásio fechado. Então, tudo isso funciona. Então, não é por acaso, né? E acertos contínuos na montagem de elenco. Obviamente que o Castelão deu um ganho. Pena que a pandemia tenha tirado o público dos estádios, porque deu um ganho para os 2 times. Você joga sempre com apoio maciço das torcidas. Então, não é por acaso que o Fortaleza é 3º colocado no Campeonato Brasileiro, nesse dia que a gente está fazendo a entrevista, que o Ceará está em 8º, que o Fortaleza está na semifinal da Copa do Brasil, empatando o primeiro jogo de ida com o São Paulo por 2-2, já tinha ganho do São Paulo por 1-0 no Campeonato Brasileiro, ganhou do Palmeiras em São Paulo por 3-2, ganhou do Atlético, que é o líder, em Minas, com 2 golaços do Pikachu. Então é isso, né? Não é por acaso. Agora, se perder de vista de que infraestrutura e estrutura de conhecimento,
porque você tem, às vezes, um bom departamento médico na sua estrutura, mas você não tem bons profissionais para operar, não vai adiantar nada. Isso é mutável, é constante. Então, sigam nesse caminho, porque aí, com a paixão que o cearense tem pelo esporte, pelos seus dois gigantes, eles vão estar sempre trafegando na prateleira A do futebol brasileiro. Isso me dá muita satisfação, muita emoção e muito orgulho. Que papo sensacional, que conversa maravilhosa. E temos que agradecer, Luiz Roberto, por conceder esse tempo para Tio Goim, para o canal Tio Goim, ao lado de Pompeu Vasconcelos. Então, eu, da minha parte, agradeço de coração. Muito obrigado, muito obrigado. E Pompeu, para finalizar nosso bate-papo. Só para agradecer mais uma vez a presença do Luiz Roberto aqui conosco, Gomide, e deixar o convite, quando ele estiver no Ceará, para tomar um super toscano conosco, né? Ah, e boa! Super toscano aí tá aceito. Gostei, gostei. Como não, né? Ah, pode até ser o do Galvão, não tem problema, né? O Brunello. Olha aí. Pode até ser, da brincadeira. O Galvão tem uma parceria na Itália com o Cipresso, que é um enólogo conhecido lá. Eles produzem um vinho, um Brunello de Montalcino, que se chamava Fiorita, e com a fusão deles lá, ele passou a se chamar Bueno Cipresso. O nome dos dois, né? Bacana, é bem legal, é top de linha. É um super toscano, mas há outros espetaculares. Ah, Itália, nossa Itália querida. Obrigado, Gomide, obrigado, Pompeu. Um prazer participar com vocês, dividir um pouco dessa experiência, falar de momentos bacanas e dividir isso com as pessoas que estão tendo a paciência de nos acompanhar. Vou até confidenciar, a gente só está interrompendo um pouquinho antes do normal, porque vai completar 10 anos do Flamengo 5, Santos 4. E a gente vai fazer um material para o Globo Esporte sobre esse jogo, que vai acontecer próximo do momento que a gente está gravando esse programa. Eu falo assim porque, se você estiver vendo esse programa que fica na nuvem mais para frente, então foi antes de um Flamengo e Santos do Campeonato Brasileiro, completando 10 anos, um dos maiores jogos que eu presenciei na vida, pela qualidade dele, por tudo que aconteceu. E a gente tem que fazer com luz natural, então eu tenho que sair correndo lá para o Jardim Botânico para fazer essa gravação e dar essa entrevista lá para o Kiko Menezes, que vai ser o repórter que vai conduzir a entrevista. Um beijo enorme, parabéns pelo trabalho de vocês. E a coisa mais bacana que eu vejo na vida é quando as pessoas estão preocupadas, primeiro, em fazer o bem, e segundo, em se reinventar o tempo inteiro, em buscar o melhor, em buscar fazer algo de excelência. É o que vocês fazem. Parabéns, vocês estão de parabéns. Assim é prazeroso viver e dividir com vocês. Muito obrigado, Luiz Roberto, a voz vibrante do esporte, a voz vibrante da comunicação e que sempre leva emoção do fundo do coração no que faz no trabalho do jornalismo, do esporte no Brasil. Tio Goim vai encerrando este episódio, agradecendo a todos, um abraço e até o nosso próximo encontro.